O que você deve fazer quando alguém te insulta ou te desrespeita? A Bíblia nos oferece uma poderosa resposta. Em Romanos 12, 21, lemos: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Este ensinamento não só revela a atitude que Deus espera de nós, mas também é uma chave espiritual para responder com sabedoria e força. Hoje, exploraremos como colocar este princípio em prática na sua vida diária, aprendendo a manter a paz interior e refletir o amor de Cristo, mesmo em momentos de ofensa. Você está pronto para descobrir como Deus pode transformar cada ataque em uma oportunidade de crescimento espiritual? Quando alguém te insulta ou te desrespeita, a reação natural é responder da mesma forma, deixar que as emoções tomem conta e revidar com palavras ofensivas. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Uma que desafia nossa natureza impulsiva, mas revela um poder espiritual extraordinário. Em momentos de provocação, o silêncio pode se tornar uma das armas mais poderosas que Deus colocou em nossas mãos. Este princípio não é apenas um simples conselho moral, mas um ensinamento profundamente espiritual, que transforma a maneira como enfrentamos as adversidades. Provérbios 17, 28 diz: Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Este versículo revela uma verdade poderosa. Há momentos em que o silêncio não é apenas a melhor resposta, mas também reflete maturidade, força e confiança em Deus. Jesus nos deixou este exemplo em um dos momentos mais críticos de sua vida. Quando foi levado perante Pilatos, acusado injustamente, Jesus permaneceu em silêncio, mesmo tendo o poder de responder com argumentos contundentes. Ele escolheu calar. Em Mateus 27, 12, lemos: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Este silêncio não foi fraqueza, mas uma demonstração de autocontrole e confiança total no plano divino. Jesus sabia que não precisava se defender, pois Deus era seu defensor. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra, mostrando que, em algumas ocasiões, guardar silêncio pode impactar mais do que uma confrontação direta. O silêncio é uma expressão de fé. Quando você decide não responder a um insulto, está entregando essa situação nas mãos de Deus. É um ato de confiança que declara: Senhor, eu sei que Tu és minha defesa e confio que agirás no momento perfeito. Davi entendeu bem este princípio e, por isso, escreveu no Salmo 62, 5: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi enfrentou ataques, traições e calúnias, mas aprendeu que o silêncio diante de seus adversários lhe permitia ver a mão poderosa de Deus agindo a seu favor. Uma das razões pelas quais o silêncio é tão poderoso é porque desarma aquele que te insulta. Quando alguém espera que você responda com ira, mas você escolhe o silêncio, essa pessoa se depara com uma resistência que não pode combater. Essa reação inesperada desconcerta e revela que sua confiança está colocada em algo muito maior do que o conflito. Este princípio é claramente visto na história de Moisés. Quando o povo de Israel se rebelou contra ele, questionando sua liderança e acusando-o injustamente, Moisés não perdeu o controle nem revidou os insultos. Em vez disso, ele guardou silêncio e permitiu que Deus fosse sua defesa. Números 12 relata como sua própria irmã, Miriam, e seu irmão, Arão, falaram contra ele. Mas Moisés não discutiu com eles. Em vez de se defender, deixou que Deus falasse por ele, e foi o Senhor quem interveio para corrigir a situação. Este silêncio não foi covardia, mas uma demonstração de humildade e confiança absoluta de que Deus cuidaria do problema. O silêncio, no entanto, não é apenas ausência de palavras. É também uma atitude interior que reflete paz e autocontrole. É fácil permanecer calado por fora, mas continuar alimentando raiva e ressentimento por dentro.
A verdadeira força espiritual se manifesta quando seu silêncio exterior é acompanhado por uma calma interior, aquela paz que só Deus pode dar. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o que permite que, mesmo quando insultado, você possa responder com serenidade e domínio próprio, confiando que Deus está trabalhando na situação. Há momentos em que o silêncio não só evita um conflito maior, mas também abre portas para que Deus toque o coração de quem te ofende. Muitas vezes, quando alguém lança palavras ofensivas, está revelando sua própria dor, frustração ou vazio espiritual. Em vez de responder com mais ira, o silêncio pode ser o canal pelo qual essa pessoa veja em você algo diferente, a presença de Deus. Em Romanos 12:19, somos lembrados: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Este versículo nos ensina que não precisamos nos defender por conta própria, pois Deus é quem se encarrega de fazer justiça. A história de Jesus diante de seus agressores nos revela que o silêncio também é um ato de amor. Quando Jesus foi golpeado, zombado e cuspido, escolheu não responder com violência nem com insultos. Em vez de retribuir o mal, decidiu carregar nosso pecado e mostrar o amor mais grandioso que o mundo já viu. Isaías 53:7 profetizou este momento dizendo: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Este silêncio foi um ato de compaixão para com a humanidade, mostrando que o verdadeiro amor não responde com ira, mas com paciência e misericórdia. É importante esclarecer que o silêncio não significa permitir abuso ou tolerar maus tratos contínuos. Ficar calado não é sinônimo de submissão cega, nem de ignorar a injustiça. O silêncio de que a Bíblia fala é uma decisão sábia em momentos de confronto, onde escolher não responder evita que o conflito escale e permite que Deus tome o controle da situação. Jesus mesmo, embora muitas vezes guardasse silêncio, em outros momentos falou com autoridade e firmeza para defender a verdade e corrigir o erro. Saber quando calar e quando falar é parte da sabedoria que Deus nos dá através de sua palavra. O poder do silêncio também age como um reflexo de nossa segurança em Deus. Quando você escolhe não se defender com palavras, está mostrando que sua identidade não depende da opinião dos outros, mas do que Deus diz sobre você. Em vez de permitir que os insultos te definam, você confia que o Senhor é quem te justifica. Em Isaías 54:17, somos prometidos: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta poderosa declaração revela que, não importa quanto tentem te ferir com palavras, Deus se encarrega de levantar sua honra e te dar a vitória. O desafio que enfrentamos não é apenas saber que o silêncio é poderoso, mas aprender a aplicá-lo nos momentos em que mais somos tentados a reagir. São nesses instantes de ira, frustração e ofensa que devemos lembrar que o silêncio é mais do que uma simples reação. É uma escolha consciente que demonstra nossa fé de que Deus está agindo a nosso favor. Quando você escolhe calar, em vez de responder com raiva, está permitindo que o Espírito Santo molde seu caráter, te fortaleça e te prepare para enfrentar qualquer circunstância com maturidade espiritual. As palavras têm poder, mas o silêncio que provém de um coração firme em Cristo tem um impacto ainda maior. Cada vez que decidir não responder a um insulto, cada vez que escolher confiar em Deus em vez de se defender,
estará plantando sementes de paz que darão frutos poderosos em sua vida e na de quem te rodeia. Deus honra aqueles que escolhem o caminho da paz, e sua recompensa sempre chega no momento perfeito. Quando alguém te insulta ou te fere com suas palavras, a dor que isso provoca pode deixar cicatrizes profundas. Nesses momentos, a ideia de perdoar pode parecer quase impossível, especialmente quando a ofensa é injusta ou intencional. No entanto, a palavra de Deus revela que o perdão não é apenas uma recomendação, mas uma poderosa ferramenta espiritual que transforma corações e quebra correntes invisíveis que o inimigo tenta impor. Jesus nos deixou um ensinamento claro em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos ultrajam e vos perseguem. Estas palavras revelam que o verdadeiro poder não reside em responder ao insulto com mais insultos, mas em escolher o caminho do perdão, um caminho que liberta a alma e permite que o amor de Deus atue de maneira sobrenatural. O perdão não significa justificar a ofensa nem minimizar o dano recebido. Não se trata de negar a dor nem de ignorar a injustiça, mas de entregar essa carga nas mãos de Deus, permitindo que seja Ele quem faça justiça em seu tempo perfeito. Romanos 12:19 nos diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Este princípio revela que o perdão não só beneficia quem é perdoado, mas também protege seu próprio coração do veneno do ressentimento. Aferrar-se à ira e ao rancor só te aprisiona emocional e espiritualmente, enquanto o perdão te liberta desse peso e permite que o Espírito Santo renove seu interior. Jesus ilustrou esta verdade de forma poderosa na parábola do servo, que não quis perdoar, em Mateus 18:23-35. Jesus contou a história de um homem que devia uma enorme quantia de dinheiro ao seu senhor. Ao não poder pagar, o homem implorou por misericórdia, e sua dívida foi perdoada. No entanto, esse mesmo homem saiu e encontrou um companheiro que lhe devia uma pequena quantia. Em vez de mostrar a mesma compaixão que havia recebido, ele o agarrou pelo pescoço e exigiu que pagasse. Quando o senhor soube dessa conduta, repreendeu o servo, chamando-o de malvado, e o entregou aos verdugos. Jesus concluiu a parábola com uma advertência clara. Assim também meu Pai Celestial fará convosco, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Este ensinamento revela que o perdão não é uma opção, mas uma responsabilidade que devemos assumir, para que nossas vidas estejam alinhadas com a graça que Deus nos mostrou. Perdoar não é apenas um ato de obediência, mas também uma estratégia espiritual que desarma o inimigo. Efésios 4:26-27 adverte: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira não controlada cria uma brecha em nossa alma, que o inimigo aproveita para semear amargura e destruição. Quando escolhemos perdoar, estamos fechando essa porta e permitindo que a paz de Deus guarde nosso coração. O perdão é um ato que requer humildade e força, pois implica renunciar ao desejo de vingança e confiar que Deus se encarregará de restaurar o que foi perdido. O maior exemplo de perdão encontramos na cruz. Jesus, enquanto sofria uma dor indescritível, levantou sua voz e declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Suas palavras não só mostraram seu amor incondicional, mas também revelaram o poder redentor do perdão. Jesus tinha toda a autoridade para condenar aqueles que o crucificavam, mas escolheu perdoar. Essa decisão não só demonstrou seu caráter divino, mas abriu o caminho para que toda a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. Se Cristo, em meio ao sofrimento,
Pôde perdoar aqueles que o insultavam e desprezavam, quanto mais somos chamados a mostrar esse mesmo espírito de perdão em nossas vidas. O perdão também é uma chave que abre o caminho para que Deus opere nas circunstâncias mais difíceis. Marcos 11:25 diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Este princípio revela que o perdão está diretamente relacionado com nossa comunhão com Deus. Quando guardamos rancor em nosso coração, levantamos uma barreira que impede que suas bênçãos fluam livremente em nossa vida. O ato de perdoar limpa a alma e permite que sua presença inunde cada área do nosso ser. Em ocasiões, o maior obstáculo para perdoar não é o dano recebido, mas o orgulho que nos impede de reconhecer que também falhamos. Jesus falou sobre isso em Mateus 7:3-5, quando disse: Por que vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu próprio olho? Essas palavras nos convidam a refletir sobre nossas próprias fraquezas e reconhecer que, assim como esperamos ser perdoados por Deus, também devemos estar dispostos a perdoar aos outros. A humildade é o primeiro passo para nos livrarmos do rancor e permitir que o amor de Cristo transforme nossas relações. O perdão não só restaura a alma, mas também é uma poderosa declaração de fé. Ao perdoar, você está declarando que confia que Deus é justo e que Ele se encarregará de resolver o que está fora do seu controle. É confiar que seu plano é perfeito, mesmo quando você não entende por que permitiu que a ofensa acontecesse. Em Gênesis 50:20, José expressou esta verdade ao dizer a seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José foi traído, vendido como escravo e preso injustamente, mas nunca permitiu que o ressentimento envenenasse seu coração. Em vez de alimentar o rancor, escolheu perdoar, e essa decisão o posicionou para receber a bênção de Deus e se tornar um instrumento de salvação para toda a sua família. O ato de perdoar nem sempre gera resultados imediatos em quem te ofendeu. Há aqueles que, mesmo após receber seu perdão, continuam agindo com dureza ou desprezo. Mas o verdadeiro propósito do perdão não é mudar o outro, mas permitir que seu coração permaneça livre e em paz. Efésios 4:31-32 nos exorta: Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este chamado revela que o perdão não é uma emoção passageira, mas uma decisão constante de viver conforme o amor de Deus. Perdoar nem sempre é fácil, especialmente quando a dor é recente ou a ofensa deixou cicatrizes profundas. Mas é precisamente nesses momentos que o Espírito Santo atua com maior poder em nossas vidas. Ele é quem fortalece o coração enfraquecido, cura as feridas da alma e renova o amor que parecia ter se extinguido. Quando você decide perdoar, não está ignorando o dano recebido, mas entregando essa dor a Deus para que Ele a transforme em bênção. O perdão é a maior demonstração do caráter de Cristo em nós. É a resposta que desarma a ira, que rompe as correntes do ressentimento e que permite que a graça de Deus se manifeste em toda a sua plenitude. Cada vez que escolhe perdoar, você está vencendo o inimigo, rejeitando o veneno do rancor e permitindo que a paz de Cristo governe sua vida. E essa paz, que excede todo o entendimento, é a que guardará seu coração e te fortalecerá para enfrentar qualquer adversidade, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Quando alguém te insulta ou te desrespeita, as palavras que você escolhe em resposta podem fazer a diferença entre alimentar um conflito ou trazer paz à situação. A Bíblia ensina que nossas palavras têm poder, não só para ferir ou curar,
mas também para influenciar o coração de quem te ataca. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este ensinamento revela que a forma como respondemos é determinante, pois uma palavra suave não só evita que o conflito se agrave, mas pode transformar por completo a atitude do ofensor. Jesus demonstrou essa verdade de maneira poderosa em seu encontro com os fariseus e outros líderes religiosos que constantemente o provocavam. Em vez de responder com raiva ou se envolver em discussões inúteis, Jesus usava palavras que desarmavam suas acusações. Em João 8, quando os escribas e fariseus trouxeram diante dele uma mulher surpreendida em adultério, eles o fizeram com a intenção de testá-lo. Esperavam que suas palavras fossem duras, que condenasse severamente a mulher. Mas, em vez de reagir conforme suas expectativas, Jesus se inclinou e escreveu no chão. Depois se levantou e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Suas palavras foram firmes, mas cheias de sabedoria e graça, deixando em evidência a hipocrisia de seus acusadores, que se retiraram um a um. O poder de uma palavra sábia reside em que não só desarma o ataque, mas revela a verdade sem necessidade de confrontar com violência. Quando alguém te insulta, espera que você responda da mesma forma. Mas, ao responder com calma e firmeza, você quebra esse ciclo de agressão. Em Eclesiastes 10:4, somos aconselhados: se o espírito do príncipe se levantar contra ti, não deixes o teu lugar, porque a mansidão faz cessar grandes ofensas. A mansidão não é fraqueza, mas uma força interior que demonstra que seu coração está sob o controle do Espírito Santo. Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Se você permitir que a ira ou o rancor dominem seu interior, essas emoções inevitavelmente se refletirão em suas palavras. Por isso, o verdadeiro domínio sobre o que você diz começa na mente e na alma. Em Lucas 6:45, Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Quando seu coração está cheio da paz e do amor de Deus, mesmo em meio a uma provocação, você poderá responder com palavras que edificam, em vez de destruir. O apóstolo Paulo também ensinou sobre a importância de nossas palavras em situações difíceis. Em Colossenses 4:6, ele escreveu: seja a vossa palavra sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Esta expressão nos lembra que nossas palavras devem ser sábias, cheias de verdade, mas pronunciadas com amabilidade e respeito. Quando alguém te insulta, falar com graça não significa ser submisso nem permitir o abuso, mas saber escolher palavras que revelem a presença de Cristo em sua vida. Um exemplo claro do poder de uma resposta sábia se encontra na vida de Davi. Em certa ocasião, enquanto fugia de Absalão, um homem chamado Simei começou a insultá-lo publicamente, lançando maldições e pedras. Os homens que acompanhavam Davi quiseram responder com violência, mas Davi os deteve. Em vez de revidar a ofensa, Davi reconheceu que Deus podia usar até mesmo aqueles insultos para cumprir seu propósito. Sua resposta não só evitou que a situação se tornasse um derramamento de sangue, mas demonstrou uma profunda confiança na justiça divina. O controle sobre suas palavras é um sinal de maturidade espiritual. Tiago 3:2 ensina: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito varão, poderoso para também refrear todo o corpo. Este ensinamento revela que quem domina sua língua demonstra um caráter moldado pelo Espírito de Deus. Isso não significa que você deva aceitar passivamente as ofensas, mas se trata de aprender a responder com sabedoria, sabendo que suas palavras podem influenciar mais do que imagina. O poder de responder com graça se fortalece quando você entende que suas palavras não só afetam quem te insulta,
mas também impactam sua própria vida espiritual. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta advertência sublinha que cada palavra pronunciada pode semear paz ou avivar o conflito. Por esta razão, aprender a responder com palavras que edifiquem é uma manifestação do amor de Cristo operando em seu coração. Responder com sabedoria requer humildade, pois é na humildade que se revela a verdadeira força espiritual. Em Filipenses 2:3-4, Paulo exorta, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esta atitude não implica submeter-se aos abusos dos outros, mas lembrar que sua resposta não deve ser motivada pelo orgulho nem pelo desejo de se impor sobre os demais, mas pela intenção de refletir o amor de Deus, mesmo em meio ao conflito. As palavras que desarmam não só se caracterizam pela calma e sabedoria, mas também pela verdade. Jesus nunca sacrificou a verdade para evitar o conflito, mas soube falar com tal autoridade e graça que até mesmo seus inimigos reconheceram o poder em suas palavras. Em Marcos 12:14, os fariseus disseram acerca de Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te preocupas com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Esta descrição revela que as palavras de Cristo não só eram amáveis, mas também firmes e diretas, sem perder a essência do amor que buscava restaurar e curar. A chave para responder dessa maneira está em cultivar um relacionamento profundo com Deus. Quando você permite que sua palavra encha sua mente e seus pensamentos, suas palavras se transformam em instrumentos de paz. O Salmo 141:3 expressa esta oração poderosa: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esta petição reflete o desejo de que Deus seja quem dirija suas palavras, especialmente em momentos de tensão ou provocação. Em tempos de confrontação, as palavras que você escolhe são uma oportunidade para mostrar a obra transformadora de Deus em sua vida. Embora os insultos e as ofensas busquem despertar em você uma reação impulsiva, é nesses momentos que o Espírito Santo pode te dar a sabedoria para falar com calma e firmeza. Quando você escolhe responder com amor e domínio próprio, está permitindo que a luz de Cristo brilhe através de você. Suas palavras podem abrir caminhos para a reconciliação, restaurar relações danificadas e até mesmo levar outros a conhecer o amor de Deus. Cada vez que decide responder com graça, em vez de raiva, está semeando sementes de paz que, cedo ou tarde, darão fruto. A palavra de Deus promete que aqueles que semeiam em paz colherão justiça, e cada palavra que pronuncia com sabedoria é uma declaração de que confia que Deus tem o controle de cada situação. Quando você se depara com insultos ou desrespeito, há uma ferramenta espiritual que tem o poder de transformar até mesmo as situações mais tensas: a oração. Enquanto o instinto natural é se defender, responder com palavras impulsivas, a palavra de Deus revela que a verdadeira força se manifesta quando levamos essas batalhas a Ele. Jesus ensinou que a oração não é apenas um ato de comunhão com o Pai, mas também uma resposta ativa e poderosa frente aos conflitos. Em Mateus 5:44, ele declarou: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Este mandamento não se limita a um conselho moral, mas revela um princípio espiritual que quebra as correntes do ódio e permite que a presença de Deus atue onde antes só havia discórdia. A oração é o canal que nos conecta ao poder do céu nos momentos de maior pressão. Em vez de cair na provocação, clamar a Deus te permite obter clareza, domínio próprio e força para agir com sabedoria.
Jesus entendia esta verdade e, por isso, se afastava constantemente para orar, mesmo quando as multidões o pressionavam com exigências e críticas. Em Marcos 1:35, lemos que Jesus, muito cedo, ainda de madrugada, levantou-se e saiu para um lugar deserto, e ali orava. Ele não fez isso apenas como um hábito, mas porque compreendia que a oração é a arma que fortalece o coração e prepara o espírito para enfrentar a oposição. É na intimidade com o Pai que se encontra a verdadeira paz, aquela que não depende de que as pessoas mudem nem de que as circunstâncias melhorem, mas que se manifesta como uma fortaleza interior que nada pode quebrantar. Orar quando te insultam é um ato que revela sua confiança em Deus como seu defensor. Não se trata apenas de pedir que a pessoa que te ofendeu mude, mas de permitir que ele transforme seu próprio coração para que não seja dominado pela ira nem pelo ressentimento. Em Filipenses 4, 6, 7, somos ensinados: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta promessa revela que, quando você escolhe orar, em vez de reagir impulsivamente, está permitindo que a paz de Deus se torne um escudo que protege sua mente e espírito. A oração não só muda o que acontece ao seu redor, mas transforma o que ocorre dentro de você, permitindo que responda com amor em vez de raiva. O poder da oração se manifesta mesmo quando parece não haver mudanças visíveis na pessoa que te ofendeu. Jesus nos mostrou que a oração não depende do resultado imediato, mas da fé de que Deus está agindo, mesmo que você não veja. Em Lucas 23:34, enquanto pendurado na cruz, Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração não fez com que aqueles que o insultavam parassem imediatamente, mas revelou o caráter de Cristo e abriu o caminho para que muitos deles, tempos depois, se voltassem para Deus. Orar por aqueles que te insultam não é justificar sua conduta, mas entregar a Deus a autoridade para atuar em seus corações de uma maneira que só Ele pode fazer. O apóstolo Paulo compreendeu esta verdade e exortou os crentes a manter uma atitude de oração constante frente às dificuldades. Em Efésios 6:18, ele escreveu: Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança. Esta instrução revela que a oração não é apenas um recurso para momentos de crise, mas uma disciplina espiritual que prepara a alma para resistir a qualquer ataque. A perseverança na oração impede que a raiva se enraize no coração, impedindo que o inimigo semeie amargura ou rancor. Quando você ora de forma constante, sua perspectiva muda, porque deixa de ver o insulto como um ataque pessoal e começa a reconhecê-lo como uma oportunidade para que Deus seja glorificado através de sua reação. A oração também ativa a intervenção direta de Deus nas situações que parecem impossíveis. Em Atos 16, Paulo e Silas foram presos injustamente. Em vez de reclamar ou responder com raiva, começaram a orar e a louvar a Deus. Sua atitude não só impactou espiritualmente o ambiente, mas fez com que as portas da prisão se abrissem e as correntes de todos os presos se rompessem. Esta poderosa manifestação do poder de Deus revela que, quando você escolhe responder à injustiça com oração, o Senhor se encarrega de intervir de maneiras que transcendem o que você pode ver ou imaginar. Cada oração que você eleva em meio a uma ofensa é uma declaração de que confia que Deus pode transformar o que parece perdido e abrir portas que ninguém mais pode mover. Jesus ensinou que orar por aqueles que te insultam não só tem o poder de proteger seu coração, mas também é uma ferramenta para quebrar a influência espiritual que opera por trás dessas palavras.
Em Mateus 5,16, ele disse: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A oração é parte dessa luz que revela a presença de Cristo em sua vida. Quando você decide responder a um insulto buscando a presença de Deus, em vez de se deixar levar pela ira, está testemunhando que sua confiança não está em suas próprias forças, mas no poder daquele que luta suas batalhas. Em muitos casos, a oração é a única resposta capaz de mudar uma situação que parece fora de controle. Há momentos em que nenhum argumento, explicação ou correção pode transformar o coração de quem te ataca, mas Deus pode fazê-lo. Em Jeremias 33:3, ele diz: Clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta promessa revela que, quando você chega a Deus em oração, Ele não só ouve suas palavras, mas também te dá sabedoria para responder da melhor maneira, guiando-te com precisão, mesmo em meio à provocação. A oração, além de ser um ato de humildade, é também um escudo que te protege de ser capturado em uma espiral de raiva e amargura. Em Romanos 12:12, somos exortados a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Este chamado revela que a constância na oração não só é uma disciplina, mas uma defesa espiritual que fortalece seu caráter e te mantém firme quando as circunstâncias tentam abalar sua fé. Cada vez que você escolhe orar, em vez de reagir com raiva, está construindo um muro de proteção ao redor de sua mente e espírito, impedindo que as palavras ferinas do outro penetrem e envenenem seu coração. A oração é a arma que fecha a porta ao inimigo e abre o caminho para que Deus atue conforme sua vontade perfeita. Quando você decide orar, em vez de se deixar dominar pela ira, está demonstrando que sua confiança está colocada no poder do céu, não em sua própria capacidade de lidar com a situação. Orar por quem te insulta não é apenas um ato de obediência, mas uma expressão de amor e fé que permite que a paz de Deus preencha cada espaço que a ofensa tentou ocupar. Essa paz que excede todo entendimento é a que te guardará e te fortalecerá para enfrentar qualquer adversidade com a certeza de que Deus luta por você. Quando alguém te insulta ou te desrespeita, há uma resposta que, embora pareça difícil, demonstra uma maturidade espiritual profunda e te permite manter a paz em seu coração, o domínio próprio. Esta virtude, que a Bíblia descreve como um dos frutos do Espírito Santo, é uma fortaleza interior que te permite manter o controle quando as emoções ameaçam transbordar. Em Gálatas 5:22-23 é mencionado que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esta menção revela que o domínio próprio não é simplesmente uma decisão humana, mas uma manifestação do Espírito de Deus operando no interior de quem se rende à sua direção. O domínio próprio torna-se crucial quando você enfrenta provocações, porque é a capacidade que te permite decidir conscientemente como vai reagir, evitando que a ira ou o ódio te dominem. O livro de Provérbios destaca este princípio ao afirmar que melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Esta comparação revela que controlar o impulso de responder com raiva é uma demonstração de verdadeira força. A paciência em meio ao agravo não é sinal de fraqueza, mas uma demonstração de poder espiritual que frustra os planos do inimigo e abre espaço para que Deus atue. O domínio próprio se fortalece quando você reconhece que não é escravo de suas emoções, mas que, através do Espírito Santo, pode governá-las. Romanos 8:9 nos lembra: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Este versículo
revela que o crente tem a capacidade de resistir às reações impulsivas, porque não age conforme seus instintos naturais, mas conforme a direção divina. Isso significa que, quando alguém te ofende, você não está obrigado a responder da mesma forma. O Espírito Santo te capacita a parar, avaliar a situação e escolher uma resposta que glorifique a Deus, em vez de avivar o conflito. O domínio próprio não é apenas uma ferramenta para evitar responder com ira, mas também um recurso para proteger sua paz interior. O inimigo utiliza os insultos e as ofensas para desequilibrar seu espírito, semear amargura e desviar seu olhar de Deus. Quando você decide responder com calma, demonstra que seu coração está firme na confiança de que Deus tem o controle. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Esta promessa revela que manter o domínio próprio é uma manifestação de que sua mente está alinhada com a vontade de Deus, o que te permite manter a serenidade, mesmo quando as circunstâncias tentam desestabilizar. O apóstolo Paulo enfatizou a importância do domínio próprio em sua carta aos Coríntios, comparando a vida cristã à preparação de um atleta. Em 1 Coríntios 9:25, ele escreveu: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Este ensinamento mostra que o domínio próprio é o resultado de uma disciplina constante, que se desenvolve através da oração, da meditação na palavra e da dependência total de Deus. Assim como um atleta controla seu corpo para alcançar a meta, o crente deve aprender a submeter suas emoções para refletir o caráter de Cristo em cada situação. O domínio próprio também se manifesta na capacidade de guardar silêncio quando falar só agravaria a situação. Tiago 1:19 adverte: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esta instrução revela que dominar a língua é um dos maiores desafios que o crente enfrenta, mas também é uma das evidências mais claras de que o Espírito de Deus está governando sua vida. A língua descontrolada é uma ferramenta que o inimigo pode usar para semear divisão e conflito. Mas quando você escolhe calar no momento certo, está permitindo que Deus tome o controle e haja de formas que suas palavras jamais poderiam alcançar. O domínio próprio se fortalece quando você entende que as provocações não definem sua identidade. Os insultos podem atacar sua dignidade, sua reputação ou até mesmo suas crenças, mas seu valor não depende do que os outros dizem, e sim do que Deus declara sobre você. Em 1 Pedro 2:9 é afirmado: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta verdade revela que, quando alguém tenta te ferir com palavras, sua ofensa não tem poder para mudar o que Deus já disse sobre você. Ao lembrar desta promessa, você pode escolher não reagir conforme a ofensa, mas conforme a verdade de que é amado, escolhido e protegido pelo Senhor. O domínio próprio é também uma forma de proteger seu testemunho. Quando você responde com sabedoria e controle diante das ofensas, está enviando uma mensagem clara sobre a obra que Deus fez em sua vida. Em Tito 2:8-7-8, somos exortados a nos apresentarmos, em tudo como exemplo de boas obras. Na doutrina, mostrando integridade, seriedade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Este ensinamento revela que o domínio próprio não só te preserva do erro, mas também expõe as intenções equivocadas de quem busca te provocar. A capacidade de dominar suas reações não é algo que se desenvolve da noite para o dia, mas o resultado de uma entrega constante a Deus. No Salmo 141:3, expressa-se uma oração que revela esta dependência.
Põe guarda, ó Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Este clamor revela que o domínio próprio não depende apenas do esforço pessoal, mas de permitir que o Senhor transforme o coração, porque só assim as palavras que saem de seus lábios estarão sob sua direção. O domínio próprio também atua como um escudo espiritual, que protege sua mente e emoções das mentiras do inimigo. Em Efésios 4, 26, 27, somos advertidos: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esta advertência revela que, cada vez que você reage com ira descontrolada, está abrindo uma brecha pela qual o inimigo pode influenciar seus pensamentos e afastá-lo da paz que Deus deseja para você. Em vez disso, quando você decide controlar sua reação e entregar a situação em oração, está fechando essa porta e declarando que sua confiança está no Senhor. O domínio próprio também te capacita a ver além do momento da ofensa. Provérbios 19:11 afirma que a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar sobre a transgressão. Este ensinamento revela que dominar suas emoções não só te preserva do conflito, mas também te posiciona para receber a honra que vem de Deus. Cada vez que você escolhe controlar sua reação, está semeando sementes de paz que darão frutos de bênção no tempo determinado pelo Senhor. O domínio próprio é a manifestação de um coração que aprendeu a confiar que Deus tem o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Esta virtude é o reflexo de uma fé que não depende do que ocorre ao seu redor, mas da certeza de que o Espírito Santo te fortalece para agir com sabedoria e amor em cada situação. Quando você escolhe manter o controle diante dos insultos, está testemunhando que sua vida é governada por uma autoridade maior, aquela que provém do trono de Deus e que te capacita a responder com paz, com firmeza e com a certeza de que Ele luta suas batalhas. Quando alguém te insulta ou te desrespeita, a reação natural é responder com raiva ou afastamento. Mas a palavra de Deus revela um caminho superior que transforma essas situações em uma oportunidade para manifestar seu amor. Jesus ensinou que o amor não se demonstra apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas especialmente quando enfrentamos oposição. Em Lucas 6, 27 e 28, ele disse: Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Estas palavras não são um chamado à passividade nem a permitir o abuso, mas um convite a refletir o caráter de Cristo, mesmo diante daqueles que tentam te ferir. Mostrar amor em meio a uma ofensa é uma expressão de poder espiritual que desarma o inimigo e revela a presença de Deus em sua vida. Este princípio é claramente visto no ensinamento de Paulo em Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta instrução revela que o amor genuíno não só evita o conflito, mas também impacta profundamente o coração de quem te ofendeu. Não é um ato de fraqueza, mas uma manifestação do poder que só o Espírito Santo pode produzir em um coração rendido a Deus. Jesus viveu este princípio em cada aspecto de sua vida, especialmente quando foi confrontado com desprezo e zombarias. Durante sua prisão no Getsêmani, um dos guardas que o prendeu foi ferido por Pedro, que, em uma tentativa desesperada de defender seu mestre, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Em vez de permitir que a violência continuasse, Jesus respondeu com um ato de compaixão ao curar imediatamente a ferida daquele homem. Em Lucas 22:51, esta cena é registrada com as palavras: Mas Jesus respondeu: Deixem-nos, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou.
Este ato demonstrou que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha consciente de responder com bondade, mesmo quando se é vítima de uma injustiça. Mostrar amor frente a um insulto não significa ignorar a ofensa, nem permitir que as pessoas te pisoteiem. Amar não é ser indulgente com o mal, mas responder com uma atitude que demonstre que sua vida está guiada por princípios eternos. Em Provérbios 25, 21, 22, é afirmado que a bondade para com o adversário é como brasas de fogo amontoadas sobre sua cabeça. Uma expressão que simboliza como o amor genuíno desperta a consciência em quem agiu com maldade. Quando você decide responder com misericórdia, em vez de ira, sua atitude deixa uma marca que pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. O amor, como resposta, também se manifesta através do perdão ativo, aquele que não só se concede em silêncio, mas que se demonstra com ações. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, e Jesus lhe respondeu: "Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esta resposta revela que o amor não mede a quantidade de vezes que alguém falha, mas se estende sem limites, mostrando a graça que recebemos de Deus. O perdão expresso através de atos de amor rompe as correntes do ressentimento e abre o caminho para que a paz de Cristo encha o coração. Jesus também ensinou que amar a quem te ofende implica abençoar com suas palavras. Em vez de responder com insultos ou desprezo, o amor se manifesta quando você decide falar vida sobre quem te feriu. Em 1 Pedro 3,9, somos instruídos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas, pelo contrário, abençoando, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar a bênção. Falar bem de quem te ofendeu não só revela sua confiança em Deus, mas também abre a porta para que sua graça atue na vida dessa pessoa. As palavras que fluem de um coração que ama têm o poder de tocar áreas que nem a discussão mais intensa poderia alcançar. O amor como resposta também se expressa na paciência, que te permite suportar o agravo sem permitir que este envenene seu coração. Em 1 Coríntios 13, 4, 5, é descrito que o amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esta paciência não é resignação passiva, mas uma decisão firme de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando parece que o ofensor não mostra arrependimento. Amar em meio ao agravo é uma declaração de fé que demonstra que você acredita no poder transformador de Deus, mesmo naqueles que hoje parecem estar longe dele. As Escrituras também ensinam que o amor se demonstra através da generosidade, ao responder com bondade prática, até mesmo a quem te desprezou. Em Mateus 15, 40, 41, Jesus ensinou: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Este princípio revela que o amor não se detém em palavras ou intenções, mas se manifesta em atos concretos que refletem o caráter de Cristo. Responder com generosidade quando alguém te insultou é um ato espiritual que desarma as intenções do inimigo e abre a porta para que Deus atue de maneiras que você não poderia conseguir por suas próprias forças. O amor também se manifesta quando você decide não alimentar o ciclo do rancor. Em Romanos 13, 10, somos lembrados de que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Escolher não devolver o dano nem alimentar o conflito é uma decisão que demonstra sua dependência em Deus como seu defensor. Esta forma de agir não só preserva sua paz interior, mas também dá testemunho do poder que o Espírito Santo exerce em sua vida. O amor que decide romper o ciclo do ódio é o que impacta com maior força, porque revela a obra de Deus
em quem decidiu confiar em sua justiça. O maior exemplo deste amor se manifestou na cruz. Enquanto Jesus sofria a rejeição, as zombarias e a violência daqueles que o desprezavam, sua resposta foi entregar sua própria vida como ato supremo de amor. Em Romanos 5:8 é declarado: "Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores." Seu sacrifício revelou que o amor não só alcança aqueles que o recebem com gratidão, mas também se estende àqueles que o rejeitam. Este tipo de amor é o que ele espera que manifestemos quando enfrentamos insultos e desprezo. Amar em meio à ofensa não é ignorar a dor que esta produz, mas reconhecer que o poder de Deus é maior que qualquer palavra ferina. Quando você decide responder com amor, está escolhendo caminhar na mesma senda que Jesus percorreu. Está renunciando ao desejo de vingança e entregando essa batalha nas mãos daquele que vê cada injustiça e recompensa conforme sua perfeita justiça. Em Mateus 5:9, Jesus declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Cada vez que você escolhe responder com amor, em vez de raiva, se torna um testemunho vivo de sua presença e permite que sua luz brilhe, mesmo em meio à escuridão. Esse amor não só fortalece seu coração, mas pode ser a semente que transforme aqueles que hoje se mostram como seus adversários. Responder com sabedoria quando alguém te insulta ou te desrespeita não é apenas uma questão de autocontrole, mas uma convite a viver segundo princípios espirituais que transformam seu caráter e te aproximam mais da vontade de Deus. A verdadeira vitória, frente à ofensa, não se alcança simplesmente evitando a raiva ou o conflito, mas permitindo que cada situação desafiadora se torne uma oportunidade para crescer, para revelar o amor de Cristo e para edificar sua vida espiritual. Em cada palavra ferina, em cada desprezo recebido e em cada injustiça enfrentada, há uma escolha que você pode fazer: deixar que essas experiências te encham de amargura ou permitir que se tornem instrumentos que te aproximem mais da presença de Deus. O insulto, embora doloroso, tem o potencial de revelar áreas de sua vida que ainda precisam ser moldadas pelo Espírito Santo. Cada palavra que tenta te ferir é uma oportunidade para examinar seu próprio coração e reconhecer aquilo que Deus deseja transformar. A reação que você tem frente à ofensa não é apenas uma resposta para quem te agride, mas também um reflexo do estado interior de sua alma. Jesus explicou que, da abundância do coração, fala a boca. Lucas 6:45. Isso significa que a forma como você responde a uma ofensa revela o que verdadeiramente governa seu interior. Se a raiva domina seus pensamentos, você responderá com ira, mas, se o amor de Deus enche seu ser, suas palavras manifestarão paz, paciência e compaixão, mesmo em meio ao desprezo. Cada insulto que você recebe é uma prova de caráter, uma convite para responder de uma maneira que glorifique a Deus. O desafio não está apenas em manter a calma no momento, mas em permitir que essa experiência te ensine algo mais profundo sobre seu relacionamento com Deus. A pessoa que te insulta pode estar motivada pela frustração, pelo ressentimento ou até mesmo por um dor oculto, mas sua reação pode ser o reflexo do amor de Cristo que toca seu coração. Ao escolher não responder conforme seus impulsos, mas conforme a direção do Espírito Santo, você se torna um instrumento de paz, capaz de transformar até mesmo as situações mais tensas em oportunidades para que Deus haja. A chave para vencer o poder destrutivo dos insultos está em compreender que o que outros dizem não define quem você é. O valor que você tem não depende da opinião de quem te rodeia, mas do que Deus já declarou sobre você. Isaías 43:1 diz: "Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Esta verdade é a base que te permite permanecer firme quando alguém tenta te menosprezar. Ao lembrar que sua identidade está ancorada em Cristo, você pode enfrentar as ofensas sem permitir que estas te destruam.
O inimigo tentará que suas palavras se enraizem em sua mente para semear insegurança e temor. Mas cada vez que você decide recordar o que Deus diz acerca de você, está resistindo a essa estratégia e declarando que sua confiança não está nas palavras dos homens, mas na voz do Criador. Quando você escolhe ver as ofensas como uma oportunidade para crescer espiritualmente, começa a descobrir que Deus pode usar até mesmo esses momentos difíceis para desenvolver em você um caráter mais firme e uma fé mais profunda. As dificuldades que você enfrenta não são obstáculos sem propósito, mas ferramentas que o Senhor utiliza para polir sua vida e te levar a uma maior maturidade espiritual. Tiago 1, 2, 3 nos lembra: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Este ensinamento revela que, mesmo em meio aos insultos e provocações, Deus está trabalhando em sua vida para fortalecer sua paciência, sua humildade e sua dependência total dele. Cada palavra ferina que você enfrenta pode se tornar uma plataforma para que Deus manifeste seu poder em você. O inimigo espera que o insulto te paralise, te encha de raiva ou te conduza ao ressentimento. Mas quando você decide entregar essa ferida em oração, está permitindo que Deus transforme a dor em fortaleza. A oração não só acalma seu espírito, mas também abre a porta para que o Senhor haja de maneiras que você não pode prever. Ao confiar que Ele está presente, mesmo nesses momentos difíceis, você se posiciona para receber sua paz e permitir que sua justiça se revele no momento preciso. Os insultos também são uma prova de sua capacidade de ver além da conduta externa das pessoas. Aqueles que te ofendem podem estar lidando com batalhas internas que você desconhece. A raiva, a amargura e a frustração que manifestam muitas vezes são sinais de feridas não curadas em seus corações. Ao reconhecer isso, você pode ver essas pessoas não como inimigos, mas como almas que precisam do amor e da graça de Deus. Responder com compaixão, em vez de raiva, é uma declaração espiritual que quebra as correntes do conflito e permite que a luz de Cristo brilhe, mesmo em meio ao desprezo. A decisão de agir conforme os princípios de Deus frente a uma ofensa não só transforma a situação no momento, mas também molda sua vida a longo prazo. Cada vez que você escolhe responder com amor, com paciência e com sabedoria, está fortalecendo seu espírito e construindo uma resistência interior que te capacita a enfrentar desafios ainda maiores. Em Provérbios 25, 28, é advertido: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esta comparação revela que quem não controla suas reações se torna vulnerável, exposto para que o inimigo semeie discórdia, ressentimento e desespero. Mas, quando você decide render seu caráter ao Senhor, Ele edifica em você um muro espiritual que te protege e fortalece diante dos ataques do adversário. O verdadeiro poder se revela na capacidade de permanecer firme na paz de Deus quando o mundo tenta te abalar. Não se trata apenas de evitar a raiva, mas de permitir que o Espírito Santo transforme sua mente, para que cada insulto seja visto como uma oportunidade para mostrar a glória de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este ensinamento revela que não se espera que você enfrente as provocações por suas próprias forças, mas que é na sua rendição a Deus que seu poder se manifesta com maior clareza. A verdadeira resposta frente ao insulto não se limita a controlar suas palavras ou a guardar silêncio, mas se completa quando você decide converter essa situação em um ato de amor. Amar quem te feriu não é justificar sua conduta, mas demonstrar que sua vida é governada por princípios eternos que superam qualquer provocação. Jesus ensinou que o maior testemunho que você pode oferecer não está apenas no que diz, mas na forma como decide tratar aqueles que te machucam. Em João 13:35, ele declarou: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. Cada vez que você escolhe responder com amor a um insulto, está dando um testemunho poderoso de que Cristo vive em você. O caminho que Deus traçou para enfrentar as ofensas não só te protege do dano emocional, mas também te posiciona para experimentar a plenitude de sua paz. Essa paz que ele promete não depende de que as circunstâncias melhorem, nem de que os outros reconheçam seus erros. É uma paz que provém de saber que Deus está ao seu lado, te fortalecendo, te guiando e operando, mesmo em meio àquilo que parece injusto. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é a que te sustenta quando você decide confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo naqueles momentos em que a dor e a incompreensão tentam te dominar. Cada insulto, cada palavra ferina e cada falta de respeito que você enfrenta se torna uma oportunidade para demonstrar que sua vida está firmemente ancorada em Cristo. Ao escolher o caminho da sabedoria, do perdão, da oração, do domínio próprio e do amor, você se posiciona para ver como Deus transforma essas situações em bênção. Não importa o quanto a ofensa tenha sido dura. Quando você escolhe responder conforme a palavra de Deus, está permitindo que sua luz brilhe através de você e que seu poder se manifeste de maneiras que vão muito além do que pode imaginar.